Sejam muito bem-vindos aqui ao Joga Simples. O meu nome é Luís Perfeito e hoje trago-vos mais um vídeo dedicado ao Cruzeiro do Campeonato Mineiro de 2017, que ontem defrontou no Mineirão o Tricordiano, equipa que atua no Campeonato Mineiro e que ontem fez o seu jogo em prol daquilo que o técnico queria na sua qualidade para defrontar um gigante no Brasil, que era a equipa de Mano Menezes. Foi um jogo muito lento, o processo do Cruzeiro igual às outras partidas, porque Mano Menezes não prescinde do seu modelo de jogo e da sua estrutura do 4-2-3-1, mas um processo muito lento, a dinâmica da equipa muito lenta, várias alterações no escalamento para o 11 inicial. Mano Menezes deu oportunidade para vários jogadores mostrarem a sua qualidade, mas depois na circulação de bola, nas rotinas ofensivas, na dinâmica da equipa, foi um jogo muito lento, um jogo aborrecido e que faz-me pensar o porquê da oscilação de rendimento frente a uma equipa teoricamente igual à do Cruzeiro ou superior, para equipas teoricamente mais baixas em relação aos jogos que o Cruzeiro faz. Mano Menezes escalou o seguinte 11, na baliza Rafael, lado direito Mike, lado esquerdo Brian, dupla de zagueiros com Léo e Caicedo. À frente do quarteto defensivo atuou Hudson e Lucas Romero na situação dos volantes. À frente uma linha de 3 com Elber, Raniel no meio, Rafinha mais à esquerda e na frente Ávila. Foi um 11 que Mano Menezes tentou testar alguns jogadores para verificar que rendimento esses jogadores traziam à equipa. Um jovem jogador, Raniel, vem da formação, vem da base do Cruzeiro e ontem tentou mostrar a Mano Menezes que é uma peça que pode contar, porque é um jogador que tecnicamente é evoluído, precisa sim de mais intensidade e mais agressividade quando atua no corredor central. Depois Mike vem de uma lesão muito longa, ontem fez um bom jogo, um jogo ao nível daquilo que se projeta para o lateral direito Mike, mas o coletivo esteve organizado, mas depois o processo esteve muito lento. Caicedo também tem a sua estreia pelo Cruzeiro, não foi uma grande estreia, fez um jogo mediano, consoante o coletivo daquilo que estava a fazer dentro de campo. E depois o regresso de Elber, tivemos Rafinha também do lado esquerdo e Ávila era o centroavante da equipa do Cruzeiro. Uma primeira fase, o Cruzeiro, os centrais abriam um pouco, não havia nenhum volante que se colocasse no meio dos dois centrais, os volantes ficavam sempre em linhas diagonais, que era Hudson e Romero. Não havia aí grande dinâmica porque a equipa do Tricordiano também não pressionava muito alto, era uma equipa um pouco estática e então o Cruzeiro saía sempre através dos seus zagueiros e depois Romero e Hudson a dar uma linha de passe para iniciar a sua segunda fase. Depois o Cruzeiro, quando passava à sua segunda fase e trabalhando um pouco nos corredores laterais, que não vou trazer imagens dos dois corredores, apenas trago imagens para projetar, por exemplo, o corredor direito, em que várias situações era Mike que explorava o corredor, dando a sua velocidade e a sua verticalidade, e depois era Elber que procurava movimentos mais interiores para soltar o corredor direito a Mike, e no meio Elber procurar dar linhas de passe para o Cruzeiro construir. Em outras circunstâncias, muito dependendo daquilo que o jogo pedia ou da comunicação entre estes dois jogadores, era depois Elber que dava a largura à frente de ataque do Cruzeiro
e depois Mike sempre numa cobertura ofensiva, a dar sempre linhas de passe para o Cruzeiro chegar à terceira fase de finalização. Portanto, o Cruzeiro depois, Raniel, e falando no corredor central, não dá para falar muito nas dinâmicas dos dois volantes, Hudson e Lucas Romero. Foram dois volantes que não tiveram grande capacidade de ter reação à perda de bola. Porquê? Porque o jogo estava a uma velocidade muito lenta e não dava depois para perspectivar quais eram as dinâmicas dos dois volantes, porque eles nunca saíram da sua posição inicial. Era depois Raniel, era um jogador que descia muito as suas linhas à procura do seu jogo, era o desbloqueador do jogo do Cruzeiro, atuando sempre à procura de espaços entre linhas. Então Raniel mostrou um pouco da sua qualidade técnica, mas faltou perceber se tem aquela intensidade que a equipa de Mano Menezes precisa. Depois, no corredor central, havia várias deslocações e várias permutas de posicionamento. Quando um jogador saía de uma posição, o outro depois compensava e fazia a posição desse jogador que sai da zona. Então havia muita mobilidade entre os três jogadores à frente da linha dos dois volantes. Como podem ver nesta imagem, há um deslocamento para a esquerda de Raniel e depois, muito bem, Rafinha vai ocupar o espaço central. Neste lance, Raniel está a dar largura no corredor esquerdo e Brian sempre no apoio. Neste caso, era Rafinha que estava a atuar na esquerda e depois passa para o setor do meio. Na frente, Ávila um pouco sozinho, tinha sempre o apoio de Raniel, mas Ávila faz aquele jogo mais posicional, mais dentro de área, e acaba por fazer 2 golos. O Cruzeiro sem bola era uma equipa que pressionava alto, estava a jogar também no seu estádio com uma equipa teoricamente mais fraca, e então o Cruzeiro pressionava mesmo o portador da bola. Ávila aqui está a pressionar o goleiro, e depois vemos as referências de Raniel, que era o homem que se juntava um pouco mais à linha de Ávila sem bola e depois fazia uma pressão muito alta. Portanto, eram os dois jogadores da frente que pressionavam alto, porque o Cruzeiro defendia num 4-4-2 clássico. Os interiores, os médios interiores desciam, tanto Elber como Rafinha, para se juntar à linha de Hudson e de Lucas Romero. E então os dois da frente eram aqueles jogadores que pressionavam alto. Como podem ver, temos Raniel e Ávila numa estrutura de 2 jogadores na frente, e depois uma linha de 4 com Rafinha, Romero e Elber. De realçar que Hudson saiu da pressão nesta imagem. Porquê? Porque foi atrás do portador da bola, então onde a bola estivesse era o jogador mais próximo que saía da pressão ao portador da bola. Portanto, o Cruzeiro manteve as suas características dentro de campo, o Cruzeiro manteve o seu modelo de jogo dentro de campo, a estrutura é a mesma, os jogadores foram diferentes e foi uma visão para Mano Menezes perceber com quem pode contar nos jogos depois ditos a doer, os jogos mais fortes, aqueles jogos que vão puxar para a equipa do Cruzeiro. Para quê? Para a busca de títulos nesta temporada de 2017. Portanto, o jogo foi um jogo pobre, foi um jogo muito lento no processo. Na circulação de bola também foi um jogo muito lento. Havia alguns jogadores que aceleravam um pouco o jogo, como o Mike no seu corredor ou o Rafinha mais à esquerda. Mesmo o próprio Elber também não chegou a acelerar o jogo como previsto devido à sua velocidade. Hudson e Romero muito estáticos, e depois uma linha defensiva que continuava a trocar a bola de uma forma mais lenta. O Cruzeiro acaba por marcar o golo aos 19 minutos por Ávila. Uma velocidade de Rafinha no corredor esquerdo que cria o desequilíbrio, e depois Rafinha consegue chegar à linha final, fazer o cruzamento, e Ávila, muito oportuno, remata para golo já dentro da área. O Cruzeiro chega
ao intervalo a ganhar por 1-0, num jogo muito pobre. Até o comentador da Premier parecia que estava com sono, também a narrar o jogo era uma pessoa também muito lenta. Portanto, o espírito deste Mineiro 2017 parece-me que pauta pela lentidão, não só das equipas dentro de campo, mas também por parte dos comentadores. Na segunda parte, ou no segundo tempo, sai Raniel, entra Robinho. Robinho foi para uma parte mais centralizada na posição de Raniel, troca por troca, e aos 26 minutos há o empate do tricordiano. Ou seja, é um escândalo uma equipa como o Cruzeiro, com a grandeza do Cruzeiro, com os jogadores com salários altíssimos, conceder um empate frente a uma modesta equipa do tricordiano é realmente escandaloso e projeta algumas situações que Mano Menezes vai ter que se decidir sobre alguns jogadores e o rendimento dos mesmos. Portanto, o tricordiano marcou o seu golo num lance que a bola começou no corredor central. Léo não consegue tirar a bola ao portador da bola do tricordiano. Léo falha na interseção, mas depois as coberturas não foram a um bom nível. O que é certo é que o jogador que tem a bola vai fazer um passe pelo corredor central e depois reparem naquele jogador que é Carrará, que está na zona de ação de Brian. E o que é que acontece? O passe é a rasgar a linha defensiva do Cruzeiro e o jogador Carrará está na zona de Brian, que vai entrar no espaço e Brian não consegue acompanhar Carrará. De realçar que quando o Léo não rouba a bola, Caicedo faz muito bem a contenção, ele para em frente ao jogador para tentar perceber o que é que ele vai fazer e jogando também na linha do fora de jogo, mas depois Brian não consegue acompanhar Carrará e o tricordiano acaba por fazer o empate no Mineirão. Depois, aos 27 minutos, sai Elber e entra Arrascaeta, ou seja, Arrascaeta vai para a posição central e Elber depois passa e Robinho, Elber sai, Arrascaeta no corredor central, Robinho passa para a direita e depois, aos 33 minutos do segundo tempo, sai Hudson e entra Alisson. O Cruzeiro passa a jogar em 4-4-2, Rafinha na direita, Alisson na esquerda, Arrascaeta vai se juntar a Ávila e no meio campo Robinho e Romero. Aos 41 minutos o gol do Cruzeiro por Ávila é um lance um pouco caricato em que Ávila consegue penetrar a área do tricordiano e com um toque subtil consegue passar a bola por cima do goleiro, fazendo o golo do Cruzeiro, fazendo que a equipa de Mano Menezes ganhe ao tricordiano em casa, conquista 3 pontos neste Mineiro 2017. O Cruzeiro tem 6 pontos, tem os mesmos pontos que o Atlético Mineiro e que a equipa da Uberlândia. Por isso, o Cruzeiro soma a terceira vitória consecutiva em 2 jogos de ritmo de treino muito lento e salve-se a vitória frente ao Atlético Mineiro. Foi mais um jogo que não gostei pela intensidade que o Cruzeiro colocou em campo, mas o que interessa são os 3 pontos. É preferível jogar mal e ganhar do que jogar bem e não ganhar. Aqui fica mais um registro no canal Joga Simples. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo a favor e sempre do Cruzeiro, o maior de Minas, e da minha parte despeço-me com o meu muito obrigado e vemo-nos no próximo vídeo.